A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre todos nós. Amém, queridos? Amém? Palavra do Senhor em 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Vamos meditar um pouco nessa noite. Pedir ao Senhor que fale aos nossos corações através da palavra dEle. E que assim sejamos desafiados para viver uma vida dedicada a Ele. 2 Timóteo 2, de 1 a 13. Vamos ler de forma responsiva. Vou ler os ímpares e os amados os pares. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se coloque diante de Deus mais uma vez. Peça ao Senhor para aquietar o teu coração, para trazer a tua atenção à palavra do Senhor, para que você possa, de fato, absorver aquilo que Deus tem para a tua vida através do texto dessa noite. Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome. Nós cantamos louvores ao Senhor. A Deus, nós confessamos nossos pecados diante do Senhor. Nós rendemos gratidão ao Senhor por tantas bênçãos recebidas. E nesse momento, Deus, nós clamamos que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. Que ela seja, Deus, desafiadora para nós e que o teu Espírito que habita em nós possa nos inclinar a erguer-nos na tua presença como servos fiéis, lutando para viver a fidelidade ao Senhor. Seja sobre nossas vidas, não deixe que os nossos pensamentos e sentimentos saiam do centro da tua vontade nesse momento. Em nome de Jesus, repreenda qualquer distração a cada um de nós. Seja sobre nós, Deus. Nos abençoe nesse momento, pedimos, em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Desafios para uma vida dedicada a Deus. Desafios para uma vida dedicada a Deus. Há um tempo atrás, uma semana e pouco atrás, nós estávamos numa reunião de um grupo de discipulados de alguns homens aqui da igreja, e nós estávamos conversando sobre o ato da vida com Deus, do que é a vida com Deus. E em nenhuma dessas lições, e na lição que estávamos estudando, tinha um desafio de fazer um histórico da sua vida para contar para alguém em 60 segundos. Muito difícil. Você usar 60 segundos para você contar sobre a graça de Deus na tua vida para outra pessoa.
Então 60 segundos era para ser separado entre uma parte do que você era antes de Cristo, a outra parte como Deus te alcançou, e a outra parte como de fato você tem vivido para Deus. Se fôssemos olhar numa lógica, seria 20 segundos para cada coisa. E eu estava tentando fazer o meu histórico de vida nesse sentido para comunicar o Evangelho a alguém falando da minha vida em 60 segundos. E eu falei, Jesus, é muito difícil. Porque 20 segundos para contar tudo que a gente era de ruim é muito pouco. 20 segundos a mais para contar sobre como Deus nos alcançou também é muito pouco. E 20 segundos para falar do que a gente tem lutado para viver para Deus e Ele tem sido sobre nós também é pouco. E aí uma das pessoas no grupo falou assim, para mim vai ser fácil. Porque os 20 segundos de como eu era sem Cristo é simples. Eu achava que eu mandava na minha vida. Eu falei, ué, mas você resumiu rápido demais. Ele falou, não, mas esse é o resumo da minha vida antes de Cristo. Eu achava que eu mandava na minha vida, que eu tinha capacidade e que todas as coisas que eu conquistava eram por meus méritos. E ele começou a falar, então para mim eu achava que eu mandava na minha vida. Cristo alcançou. E depois dos 20 segundos finais ele disse, também é mais simples, porque agora eu sei que a minha vida não está no meu controle. Mas quem manda na minha vida é Deus. Quem governa a minha vida é Deus. Quem de fato é dono da minha vida é Deus. Eu não valo nada sem o Senhor ser cada vez mais sobre a minha vida. Resumi a vida pensando no que éramos, como Deus nos alcançou e o que nós somos hoje para o Senhor. Olhar esse texto da palavra aqui, queridos, é um texto muito simples, porém é um texto que muito conhecido também, mas tem uma intensidade de profundidade aos nossos corações muito grande. Porque olhar para esse texto da palavra é perceber que quem escreveu isso aqui estava preso. Paulo estava preso, a possibilidade a maior é que ele estava em Roma, esperando, já julgado, esperando os dias finais da sua vida. Era alguém que estava sofrendo numa masmorra, era alguém que estava lá numa situação difícil, escrevendo para Timóteo e dizendo para Timóteo como que ele tinha que se levantar para viver uma vida dedicada para Deus. Para viver uma vida dedicada para Deus. E ele traz a Timóteo, pelo menos nesse pequeno texto, não estou falando do que ele já falou no capítulo 1 e do que ainda vai falar no restante do capítulo 2, capítulo 3 e assim até o final da carta. Mas nesse pequeno trecho aqui ele traz pelo menos 4 questões à vida de Timóteo que ele tem que estar muito atento a como viver uma vida dedicada para Deus. Como viver uma vida dedicada para Deus? Há pouco a irmã Estela, que estava ministrando louvor, ela disse, o que você tem feito por Cristo? Será que a gente tem vivido uma vida dedicada ao nosso Senhor, aquele que cuidou de nós, que nos tirou, como ela mesma diz, e a palavra do Senhor diz, das trevas para a maravilhosa luz do Senhor? Como viver uma vida dedicada para o Senhor? O desafio é esse. E pensando nesse desafio, nós vamos pensar em 4 questões. A primeira, ele já traz para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, para você viver uma vida dedicada ao Senhor, seja forte. Seja forte. É o que diz aí o versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olhar para o que ele diz aqui me reportou um pouco ao que o Senhor disse a Josué quando Moisés era morto e Josué ia liderar o povo. Capítulo 1 de Josué, versículo 9, ele diz o que? Ele está ali dizendo a ordem para ele conduzir o povo, ele diz, seja forte e corajoso. Se levanta, se erga, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda,
Faça tudo o que está escrito no livro da lei. Viva entendendo que a nossa força está na presença de Deus, vivendo a palavra de Deus e sendo de Deus. Ele diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O desafio é de viver uma vida dedicada para o Senhor, então seja forte, mas seja forte no Senhor. A fortaleza do crente está na sua vida com Deus, na sua dedicação de leitura da palavra, de oração, de testemunho de vida, de propagação do Evangelho. Seja forte. Lembre que Deus te chamou com um propósito maior. Paulo olha para Timóteo como dizendo para ele: entenda que existe algo maior do que a tua própria vida. Nos versículos abaixo ele diz: eu estou preso, mas o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, não está presa. Se levanta, enxerga um propósito maior dessa vida, porque essa vida não é para ser vivida para nós. Se às vezes nos sentimos frágeis diante da vida, se às vezes nos sentimos fracos diante da vida, dos desafios dessa vida, nós temos que olhar para aquele que é o nosso refúgio, fortaleza, e lembrar que o objetivo dessa vida não é ter vitórias pessoais. Nós temos, porque Deus é misericordioso para conosco. Mas o objetivo dessa vida é viver com Ele, como Ele e para Ele. E por isso eu tenho que ser forte para vencer os obstáculos que vêm, as dificuldades que aparecem. Eu preciso ser forte no Senhor. Isso é uma forma de estar forte diante do Senhor. Aquele cântico que nós cantamos com as crianças aqui, de vez em quando, às vezes até na divisão de classe, leia a Bíblia e faça a oração se quiser o quê? Crescer. Quer ser forte? Vida com Deus, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, no Evangelho do Senhor, na palavra do Senhor. Cristãos frágeis, fracos, são cristãos que não se dedicam naquilo que é de Deus. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo através da sua palavra. Eu preciso dobrar os meus joelhos e falar com o meu Deus. Ter um relacionamento que fortalece cada vez mais. E que cada vez mais me torna rumo ao alvo que Ele tem para a minha vida. Olhar o que Paulo está dizendo para Timóteo é pensar dessa forma. Se ele fosse dizer para nós hoje levanta-te, se anima, enxerga que o Evangelho é maior do que a tua própria vida. Se prepara, porque Deus te deu uma missão e você precisa cumprir essa missão. Mas olhar também para a admoestação de Paulo, ou o estímulo que ele traz à vida de Timóteo, traz uma outra perspectiva. Segundo lugar, ele diz: você precisa ser santo, Timóteo. Você precisa ser forte, mas você precisa ser santo. Olha o que diz o versículo 4, acompanhem comigo. Nenhum soldado em serviço se envolve em quê? Negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Seja santo. Seja santo, entenda que você não tem que se embaraçar com as questões dessa vida. Não deixa que as coisas que o mundo traz e que de fato são boas tirem de nós a prioridade da vida com Deus. É bom ter um carro novo, é bom ter uma casa nova, um apartamento novo, e ninguém pode dizer assim que isso é pecado, não. Tenha em nome de Jesus, mas não deixe que essas questões tirem a tua prioridade de vida, de uma vida de santidade diante do Senhor. Não se embarace com as coisas dessa vida. Tenha uma vida de santidade. Não perca o foco daquilo que Deus tem para cada um de nós. Quer uma vida dedicada ao Senhor, então seja forte, mas seja santo.
Purifica a tua vida daquelas questões que desagradam a Deus. Não se embarace. Não viva uma vida tortuosa diante do Senhor. Aquele que fala mal, não fale mais. Aquele que fazia coisas que desagradavam a Deus, não faça mais. Tenham namoros santos, tenham relacionamentos saudáveis. Não se embarace com os prazeres da vida, porque há um objetivo maior de agradar aquele que nos salvou. Nós precisamos parar diante do Senhor, confessar os nossos pecados, as nossas faltas e mudar de vida. Aquele que confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa. E Paulo está dizendo isso para Timóteo. Se levanta, tenha ânimo. E não se embarace com as questões dessa vida. Você tem um objetivo maior. Você tem que agradar alguém que é muito mais do que a você mesmo. Você precisa agradar a Deus. Você precisa agradar a Deus. Viver uma vida inteira e chegar ao final dela e simplesmente dizer: eu conquistei isso, eu conquistei aquilo outro, mas eu não agradei ao Senhor, eu não vivi de forma digna do Evangelho. O que é que eu fiz nessa vida? O que é que eu fiz nessa vida? Me embaracei. Deixei que as coisas que o mundo trazia e que são bonitas atrapalhassem a minha vida com Deus. Deixei que os prazeres que a vida proporciona me afastassem do nosso Deus. Hoje pela manhã o reverendo Silas pregando, ele disse sobre a bênção do Senhor, quando Ele nos dá bens materiais, uma chácara da bênção. Mas a maldição que é quando a chácara da bênção tira a nossa prioridade de estar na casa do Senhor. Seja forte, seja santo, seja puro diante do Senhor. Conserte os teus erros diante do Senhor. Não importa a intensidade, o tamanho do teu pecado, mas importa o quanto você luta para estar em santidade diante de Deus. Nenhum soldado se embaraça com negócios dessa vida antes do seu objetivo é agradar aquele que o chamou, que o arregimentou, que o trouxe para perto de si. Eu preciso lembrar disso. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E é assim que nós temos que ser. Mas ele olha também para Timóteo e diz mais, ele não diz apenas isso, ele diz também, olha, tenha comunhão com o corpo de Cristo. Mas aonde que ele diz isso? Então olha comigo o versículo 3, acompanhe comigo. Quem fechou seu tablet, iPad, etc., abre aí, liga de novo. Quem fechou a Bíblia, aqueles que ainda trazem, abra aí também. Versículo 3, diz o que? Todos juntos, vamos lá? Participa. Mas o que é que Paulo estava dizendo para Timóteo? Ele estava preso lá, talvez em Roma, e Timóteo está lá e ele diz, olha, participa dos meus sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos. O apóstolo Paulo, o homem que é tido como pregador das multidões, aquele que levou o evangelho para os gentios, aquele que plantou tantas igrejas, aquele que é referencial, agora diz assim, Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos. Se questione um pouco. Será que você participa dos sofrimentos dos outros irmãos da igreja? Será que você participa dos sofrimentos das pessoas da tua família? Será que você tem comunhão? Será que você desprende o teu coração para olhar para o outro? Para pensar no quanto o outro tem sofrido? É óbvio que o Paulo está dizendo que ele sofreu pelo Evangelho, que ele simplesmente viveu muita coisa pelo Evangelho, e que agora estava preso em algemas por conta do Evangelho, e Timóteo, enxergando isso, tinha que também participar, vivendo como ele viveu. Mas aqui ele também deixa um ato de falar assim, olha para mim também, filho meu. Ele começa o texto dizendo, tu, pois, filho meu.
E às vezes, querido, nosso coração, querendo viver uma vida dedicada ao Senhor, e nós não conseguimos nem fazer uma visita ao irmão que está padecendo. Nós temos tempo para tantas coisas, e nós não compadecemos uns dos outros. E hoje é dia de ceia, e nós vamos participar da comunhão, mas no nosso dia a dia, durante o mês inteiro, o quanto nós temos nos preocupado uns com os outros? O quanto nós temos participado das dificuldades uns dos outros? A comunhão que é tão importante. O entendimento de que todos nós andamos rumo ao Senhor e o objetivo maior é que todos nós venhamos agradar a Deus. E quando um está necessitado, o outro tem que ir lá e abraçar e dizer: vamos andar juntos. Vamos viver com o Senhor juntos. Porque nós todos temos a mesma missão. Porque nós todos vivemos e sofremos pela mesma missão, pelo mesmo Senhor, para levar o mesmo Evangelho às pessoas que nos rodeiam. E isso tem que nos unir. Isso precisa nos unir. Isso precisa nos unir. Eu fico olhando muitas vezes, o boletim, o pastor vai estar entregando, o boletim desse mês que deve estar entregando aí o final do culto, ele vai dizer sobre a questão do falar mal, da língua. E aí às vezes a gente fica pensando tanto que nós temos comunhão uns com os outros, a gente fica esperando um deslizar para a gente falar mal dele. Nossa, você viu, presbítero Jean, rapaz, como que pode? Ao invés de ir lá no presbítero Jean e falar: ô meu irmão, faz isso não. Vamos mudar de vida, estou aqui para te ajudar. O que é que você precisa? Foi muito feio aquilo que você fez. Se levanta diante de Deus. Vamos ser bênção para o Senhor. Ah, você viu o casal fulano, você viu o casal de namorado. Você viu que coisa que eles estão vivendo? Ah, eu vi eles, eu vi um jovem lá na boate. Mas viu na boate como, né? Tá, mas eu vi lá numa boate, vi nisso, vi naquilo. Você viu? Você viu, meu irmão? Precisa chamar a atenção, queridos. Vai até ele. Fala: meu querido, estou orando por você, quero orar por tua vida. Vamos viver para Deus. Eu vi que você estava num lugar que não agrada ao Senhor. Você está precisando de algo onde nós podemos andar juntos e ser bênção. Comunhão não é só abraçar. Comunhão não é só terminar o culto, como o pastor diz, dê 30 abraços no mínimo e já estamos em comunhão uns com os outros. Comunhão não é troca de sorrisos. Comunhão não é simplesmente participar junto da mesa. Mas comunhão é um relacionamento de vida, de disposição de se envolver para o bem do outro, desejando estar com o outro, participando dos sofrimentos uns dos outros, porque todos nós desagradamos ao Senhor. E nenhum de nós tem uma vida tão boa diante de Deus que possa ser melhor do que qualquer um outro. O apóstolo Paulo vira para Timóteo e é como dissesse para ele: seja forte, se fortaleça, seja santo e puro e participa da comunhão, se envolva. Se envolva. É a igreja de Cristo, para de ficar no seu canto e vai pastorear os outros. Vai ser bênção nas outras vidas. Para de lamentar, para de falar mal e se levanta para ser bênção naqueles que precisam. Porque é assim que Deus se levanta para abençoar a nós todos uns aos outros. E por último, ele traz dizendo o desafio também para ele, falando: olha, seja frutífero, seja santo, seja forte, seja santo, se envolva na comunhão, seja frutífero, seja frutífero. Versículo 2. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha só o que ele está dizendo, vamos entender? Paulo está dizendo assim: eu transmiti o conhecimento da palavra para você. Diante de muitas testemunhas, eu transmiti o conhecimento da palavra para você.
Agora você se preocupa em transmitir esse conhecimento para outras pessoas. E que essas outras pessoas tenham o mesmo sentimento e a mesma influência de transmitir para outros mais. Ele está dizendo para Timóteo: evangelize. Evangelize. Fale do Senhor. Fale do Senhor o tempo inteiro. Discipule. Gaste tempo. Gaste tempo. Não é simplesmente falar do Evangelho para que a pessoa venha para a igreja e você larga ele aí. Não. Gaste tempo com eles. Gaste tempo com essas pessoas. Ensina a palavra do Senhor para elas. Seja com elas na classe de catecúmeno, seja com ela no grupo de céu, seja com ela num grupo de discipulados, seja com um novo convertido. Ensine ele a viver para Deus e desafie ele a também pregar o Evangelho. E desafie ele também a pregar o Evangelho. Olha só que maravilha que Paulo está trazendo à vida de Timóteo. Ele está dizendo: olha, seja aquele que fala do Evangelho para as pessoas, que gasta tempo para que elas entendam e vivam o Evangelho de Cristo, e desafie elas a falar do amor de Deus também para outros mais. Hora nenhuma cesse de falar do Evangelho de Cristo. Fale do Senhor em tempo e fora de tempo. Aí uma pergunta para nossas vidas, queridos. Alguém falou do Evangelho para nós? Alguém falou do Evangelho para nós? Alguém falou do Evangelho para nós? Não tem como você estar aqui nessa igreja sem ter ouvido o Evangelho a primeira vez. Você ouviu o Evangelho, ainda que tenha sido seu pai e sua mãe, mas você ouviu o Evangelho. Na escola dominical, mas você ouviu o Evangelho de Cristo. Você tem vivido e entendido a palavra do Senhor em muitos anos de vida nessa igreja. Mas você tem dado sequência àquilo que a palavra de Deus requer de nós. Você tem também falado desse Evangelho que te alcançou para outras pessoas. Você tem alvos de evangelismo. Você tem pessoas que são foco na tua vida para falar do Evangelho de Deus. Você sabe que você tem que gastar tempo com essas pessoas e desafiar elas a serem de Deus de tal forma, ao ponto também de falar do Evangelho de Cristo para outras pessoas. Se não fizermos isso, se não fazemos isso, nós estamos desobedecendo a ordem do Senhor. Ide e fazei discípulos. E fazer discípulos não é um programa. E fazer discípulos não é uma metodologia. É uma ordem do Senhor e nós temos que fazer como Ele disse que tem que ser. E Paulo está aqui desafiando Timóteo dessa forma. Aquilo que você ouviu de mim, transmite para outras pessoas, para que elas transmitam para outros, e assim o tempo todo pessoas falem do Evangelho de Cristo. Pessoas que andam cabisbaixas o tempo todo, olhando para as suas dificuldades nessa vida, e que perderam a esperança e o ânimo de falar do Evangelho de Deus. Pessoas que se embaraçaram tanto com as coisas dessa vida, e que agora já não sabem mais evangelizar, falar do Evangelho de Cristo. E a gente já acha normal isso, queridos. O Evangelho do Senhor é para viver na nossa vida e para transmitir para outras pessoas. Se nós não estamos fazendo isso, há algo de errado conosco. Há algo de errado conosco, há algo de errado com a minha vida, há algo de errado comigo. Porque o chamado do Senhor é para eu ser discípulo dEle e fazer discípulo dEle. Seja forte, seja santo, dê testemunho de vida, não se embarace com as questões dessa vida, lembre do foco maior que é viver para mim, mas entenda que você precisa cada vez mais evangelizar, falar do Senhor, pregar o Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho de Cristo.
As igrejas têm ficado vazias, porque a igreja contemporânea, essa nova igreja está cheia de pessoas, de jovens e adolescentes, até adultos, que perderam o ânimo de falar de Deus, o foco de falar de Deus, que vivem agora nos seus projetos pessoais, e não tem nada de errado nisso. Errado é quando isso tira a prioridade de viver para Deus, e de ser de Deus, e de amar a Deus acima de todas as coisas. Pessoas que gastam tempo para estarem melhor no seu serviço, que gastam tempo lendo, se dedicando para um melhor concurso. Não tem nada de errado nisso. Mas quando isso tira a tua prioridade de vida com Deus, há algo de errado com a tua vida. Você precisa ser frutífero. E ser frutífero é diante do Senhor. Quando ele diz sobre a árvore e os ramos, João 15, ele diz o quê? Aquele que não dá fruto, corta. Porque no reino do Senhor, na videira do Senhor, ramos que são podados cada vez mais, para frutificar. Aquele que não dá fruto, corta e lança no fogo. Nossa vida precisa ser uma vida, queridos, cheia daquilo que é de Deus. O restante dos versículos, ele vem falando sobre o lavrador que trabalha. Ele vem falar sobre o bom soldado que luta segundo as normas do Evangelho, ou as normas para se vencer. E aí ele começa a lembrar e dizer, olha, se morremos com Cristo, com Ele também nós reinaremos, ou teremos vida. Se sofremos tudo com Cristo, nós vamos ter retribuição. A vida eterna em Cristo Jesus. Se passarmos pelas dificuldades, mas passarmos com o Senhor, Ele continua sendo sobre nós. Mas desde o versículo 5 em diante, há uma negativa. No versículo 12, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Será que muitas vezes, queridos, sem perceber, nós nos temos negado ao Senhor diante das pessoas desse mundo? Quer viver uma vida dedicada ao Senhor? Volte ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Seja forte, seja santo, busque uma vida de santidade. Se envolva, tenha mais vida de comunhão. Se dedique mais naquilo que é do Senhor. Seja frutífero, pessoas que já não dão mais fruto. Pessoas que não falam mais de Deus, pessoas que sentam e na primeira oportunidade sabem falar da vida do outro, sabem falar de futebol, sabem falar das coisas ruins que eles enxergam, mas não sabem falar de Deus. Não sabem mais trazer uma palavra de esperança. Não entendem que a missão do Senhor é servir, é viver, é evangelizar, é discipular, é gastar tempo diante do Senhor. Está ficando tão difícil que até os pais já não sabem mais como evangelizar seus filhos e como educá-los na presença do Senhor. Paulo volta para Timóteo e diz assim: você quer uma vida dedicada a Deus? Você quer de fato cuidar, pastorear, que era o caso dele, o rebanho? Você quer viver como um servo do Senhor, digno do Evangelho? Então seja forte, seja santo, seja envolvido. Seja frutífero. Seja frutífero. Eu não sei como está a tua vida. Não sei quantos você tem, como você tem passado, para quantas pessoas você tem falado do Evangelho. Eu não sei se você tem gasto tempo para viver uma vida dedicada a Deus. E não vou julgar. Posso dizer da minha que eu preciso melhorar cada dia. Mas talvez seja o momento de você pensar um pouco mais, queridos, sobre o que você tem feito para viver a missão do Senhor. Santa Ceia, nós vamos participar neste instante, lembrando do que o Senhor fez por nós,
talvez até derramando algumas lágrimas, lembrando da graça do Senhor e da misericórdia. Mas quando sairmos naquela porta, nós temos que fazer valer tudo isso que Ele fez por nós. Nós temos que viver uma vida que de fato dignifica o Evangelho de Cristo. A ação, um ato de Cristo naquela cruz. Eu preciso viver uma vida dedicada ao Senhor. Eu preciso lutar segundo o que a palavra de Deus diz que tem que ser. Eu preciso priorizar a minha vida com Deus. Eu preciso ter uma vida dedicada ao Senhor de fato e de verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós.